Oi pessoal, eu sou o Tan e estou aqui mais uma vez com a Carol, dessa vez para conversar com um casal querido que foi o nosso peixe grande de janeiro de 2020. Isso, tudo bem, Carol? Oi pessoal, aqui é a Carol, tudo bem com vocês? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. E eu tô aqui do lado do Paulinho e da Adriana. Aê! Aê! Eu já posso falar? A gente pode falar alto? Vocês falam tão baixinho, gente. Pode falar alto. Olá, pessoas! Olha nós aqui no podcast dos outros. Isso mesmo, eles foram um peixe grande nosso do kit de janeiro de 2020, conforme a Carol falou pra gente. E a gente ficou devendo a entrevista deles, né? Eles indicaram vários livros pra gente, mas a entrevista finalmente chegou. Estamos aqui em Vinhedo, na casa deles. Olha, já passamos isso. Por um cafezinho delícia aqui. Por enquanto, nossa casa em Vinhedo, né? É Tem verdade. muita gente vindo conhecer nossa casa antes da gente se mudar. Ver a coleção dos capacetinhos do Star Wars. É verdade. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, de fato, entrar no papo, como é que os ouvintes fazem pra encontrar a gente, Carol? Se você está interessado em nos encontrar aí pela internet dessa vida, basta acessar Clube Ictus. E o Thiago é muito melhor nisso do que eu. E os olhares estão sensacionais, assim. Ele tá quase balbuciando junto com ela. Clube. Não, pra você ouvir o podcast, você tem um site específico pra ele, é ictus.com.br. Bem fácil. Ictus é ICHTHUS. Ictus.com.br. Você tem lá a coleção de todos os podcasts que a gente tem e, obviamente, também nas principais plataformas aí de streamings de podcast. Vocês podem procurar por Ictus ou Ictus Podcast e vai encontrar a gente. Além disso, para participar nos nossos episódios e para interagir com a gente, basta você usar a rede social que você tem o costume de usar e marcar no seu comentário a hashtag Ictus Podcast. A gente vai encontrar o seu comentário e quem sabe ele não vai aparecer aqui nos nossos programas, né? E se você também quiser mandar uma mensagem ou nos seguir via Twitter, que é a rede social que a gente escolheu pra ficar conhecido, sei lá, basta nos procurar com @somentecarol ou @vulgotan. E aí você conversa com a gente. Vocês querem disponibilizar alguma rede social de vocês? O que vocês gostam de... A gente usa tudo, né? Só não uso o Tinder Sim, mais porque sim. já casei. Só que eu sou mal criada no Twitter, então é melhor vocês me encontrarem no Instagram. Qual que é o... Tô brincando, eu sou mal criada não, mas lá no meu Twitter eu reclamo da ANAC, eu reclamo da Claro, da Anatel. Todos que não vão poder patrocinar esse programa, no caso. Então, da Azul, quando atrasa. Não, a Azul é boazinha até, mas a TAM, eu já reclamei da TAM. hein? Não tanto. Mas quais suas redes sociais, esposa? O Instagram é @dridegaspari. Sim, no Instagram eu estou como Paulinho De Gaspari também. Acho que é o lugar mais fácil de nos achar. E irmãos.com no Instagram, irmãos_com, vocês nos encontram lá. Isso, e se você ainda não ligou os pontos, Paulinho e Adriana são os nossos grandes parceiros num projeto chamado Literário. Já tem mais de um ano que a gente grava com eles um episódio por mês lá no irmãos.com. Então, se você não conhece esse podcast ainda, procura tanto o Literário que tá lá, quanto vários outros programas que eles têm, irmãos.com. Olha só, vingou o programa, né? Já passou mais de um ano. Não é? Tá Um uma ano e delícia meio gravar. já, 1 ano e meio. Com 17 programas já, 17 livros. Eu nunca tinha lido tanto livro na minha vida. Olha aí. Livros bons. Agora nosotros iremos gravar em espanhol, literário em espanhol. Vamos ter que ler Don Quixote. de la Mancha. Thiago, explica pra gente a nossa brincadeira do dicionário. Muito bem lembrado, Carol. Em todos os nossos podcasts em que a gente conversa com pessoas, a gente tem uma brincadeira chamada dicionário. Nela, cada um dos participantes desafia outro participante com uma palavra normalmente meio difícil, meio desconhecida, para que esse desafiado use dentro do seu discurso ao longo do podcast essa palavra dentro do seu contexto. Então, nós já sorteamos aqui entre nós as pessoas e eu vou desafiar o Paulinho. E a palavra que o Paulinho vai ter que usar é veleidade. Veleidade. Faz parte do meu vocabulário do dia a dia, isso aí. Veleidade. Lembrando que todas as palavras... Você nem precisa olhar no dicionário, né, amor? Esse homem é muito culto, gente. Lembrando que todas as palavras que a gente usa no podcast, no desafio do dicionário,
são, na verdade, códigos de cupom de desconto para você ter 10% de desconto Olha na sua só. primeira mensalidade do Clube Ictus. Mas daí você usa irmãos, que vale mais a pena. Nesse caso aqui, você pode usar irmãos também, né? Na verdade, ok? vai ser uma quinta palavra, né, amor? É uma quinta. Isso. Mas o irmãos é mais especial, porque todas as outras palavras, elas vencem assim que é lançado o próximo episódio. E irmãos tá sempre no ar, né? Tá bom. Boa. Então, Paulinho vai usar veleidade. Você vai desafiar quem, Paulinho? Eu vou desafiar a minha amiga Carol a usar a palavra plissado. Plissado, olha, finalmente uma palavra que eu sei sem precisar Sem realmente ver o consultar o dicionário. dicionário. Eu não sabia. Isso aí eu sabia. E eu quero ver ela usar no contexto correto. Lembrando que plissado se escreve com 2 S, hein? Isso, Ah, isso. exatamente. Quando for usar, usa com 2 S, Carol. Esquece, Tá Carol. bom. Bom, eu vou desafiar a Drim. E a palavra, eu achei que ia ser mais difícil. O Thiago sempre fala que eu sou tão boazinha, mas vamos lá. Não, difícil. Ígneo. Ígneo. Ígneo é difícil, hein? Como é que soletra isso aí, Carol? I, acento agudo no I, G-N-E-O. Ok, e no código de cupom não tem acentos, ok? Isso. Ok, e eu vou desafiar o TAM com uma palavra muito bonita. Uma proparoxítona. Não é proparoxítona. A pessoa quer falar chique, né? Mas é uma polissílaba. É isso, né? É uma paroxítona. Trissílaba. É trissílaba? Bom, enfim. vamos Trissílaba lá, paroxítona com... Vocês veem. Você vê. hiato. Não, com ditongo. Se fosse hiato, ia ser polissílaba. Mas a palavra é pacóvio. Pacóvio. É muito Pacóvio. fácil de usar essa palavra. Pacóvio. É muito pacóvio usar essa palavra. Mas ainda não valeu. Então, eu queria, assim, a gente já é de casa, já se conhece há um tempão, mas pode ser que os ouvintes ainda não conheçam bem vocês. A gente sabe e vai falar um pouquinho mais adiante do desafio que vocês estão prestes a entrar aí. Mas eu queria voltar lá no começo, queria que vocês explicassem quem são Paulinho e Adriana, como começou toda essa questão de ministério, como vocês acabaram entrando nisso e como entrou na vida de podcast, que acabou, acho que, se tornando um dos principais ministérios de vocês. Esposa, e aí? Paulinho por Paulinho mesmo. Vai lá. Tá contigo, amor. Ó, essa história tem muitos tamanhos, muito jeito de contar. Eu vou tentar ser bem resumido, porque esse não é o tema do programa. Mas eu comecei a mexer com esse negócio de comunicação lá na minha adolescência, quando eu fui fazer datilografia. Olha que coisa linda. Que ano, mais ou menos, isso? Ano 96. A internet era discada ainda, é isso? 95. Não, nem tinha internet. Na datilografia não tinha internet ainda. Aí eu fui ter acesso à internet em 96, né? Mas assim, é porque eu já comecei a fazer o boletim da igreja, aquelas coisas. Comecei a gostar disso. Até que eu tive o meu primeiro computador em casa, fui acessar a internet na casa de um amigo. Esses dias eu fui na casa do meu amigo lá em Piracicaba, eu falei, foi a primeira vez que eu acessei a internet, foi na sua casa, né? Na verdade, foi a primeira vez que eu vi um computador, foi na casa dele. E ele é responsável por muita coisa que já aconteceu na minha vida. E aí, a partir do contato com o computador e tal, já envolvido muito na igreja, comecei a mexer com internet, assim que eu tive o primeiro acesso à internet. Comecei a desenvolver algumas pagininhas e tal, e logo isso se tornou algo que as pessoas começaram a acessar de vários lugares do Brasil. Isso em 1998. Eu já estava, na verdade, na faculdade, fazendo ciência da computação. E com esse site, ele foi crescendo, ganhando novas proporções. Aí eu comecei a entender o potencial que essa internet tinha, porque até então você não sabia muito bem. O mundo, pra mim, era muito resumido ao que eu vivia, né? As pessoas com quem eu convivia. De repente, eu começo a ver gente do Brasil inteiro entrando em contato e falando que estava sendo abençoado com aquilo. O site foi crescendo, até que em 2002 chega a esposinha na história. 4 anos depois, a gente se conhece por causa de irmãos.com, que era o site. Eu não sabia disso. Conhecemos Sim. por causa da internet, por causa de irmãos.com. Porque Conta ela aí, recebeu na casa dela uma revistinha que eu ajudava a diagramar. Uau. E de vez em quando eu punha uma propagandinha embaixo assim do site, ela entrou, começou a acessar e... Aí a gente virou começou- fã. 2002, É, Não, casei com 2002 uma a fã. gente se conheceu. Em 2002 a gente se conheceu, É, a mas eu primeira já vez que você acessava o acessou. site antes, Então nos conhecemos, nos casamos, isso foi se tornando um ministério, até que a gente conheceu um cara chamado Cassiano, que é muito amigo nosso até hoje, e ele abriu os nossos olhos pra gente entender que o que a gente fazia era missão. A gente tava levando o evangelho pra pessoas que ainda não conheciam e tal. Isso foi crescendo, nos tornamos missionários da CEPAL. E o Então, site... e curiosamente, assim, até onde eu sei,
Nós somos missionários da CEPAL já tem 12 anos, né? Até onde você sabe, você sabe não, certo. Mas isso eu sei. Até onde eu sei vem agora. E até onde eu sei, nós somos os primeiros missionários do Brasil na área de comunicação. Que legal. Sim, de comunicação mesmo. Missionário de comunicação, missionário da internet. O pessoal falava, como assim? Essa era uma dúvida que eu tinha. A maioria dos missionários cursam teologia, aí passam um tempo fora. A questão de vocês serem missionários é um pouco diferente, né? Vocês fazem missão em comunicação. Sim. Isso. A gente se enquadra até como mobilizador, que é um tipo de missionário aqui. Se for colocar dentro de uma caixinha, a gente é mais missionário de base, hoje, até agora. Que é um missionário que ajuda na mobilização, que ajuda a preparar pessoas, a capacitar pessoas. E agora, então, a gente está nesse novo passo de nos tornarmos missionários de campo. Transculturais. Estando numa outra realidade, num outro contexto para fazer o que a gente faz. Eu tenho uma pergunta nesse ponto aí pros dois, porque assim, quando a gente pensa em missões, a gente sabe da loucura que é para um missionário. Tô pensando naquele missionário que vai pro campo mesmo, a dificuldade que é o levantamento de sustento já. Agora, num contexto de vocês, primeiro porque vocês não irem a um campo tradicional como a gente imagina. Segundo, porque vocês eram pioneiros nesse negócio de internet e tudo. Então, não é como hoje, que todo mundo já nasce já sabendo mexer em algum computador ou um celular. Como que é e como é que foi pra vocês essa questão do levantamento de sustento? Porque eu acredito que seja da mesma forma. Vocês não são contratados de uma empresa que paga um salário pra vocês. Vocês têm que levantar sustento como qualquer missionário. Sim, ao mesmo tempo, vocês tiveram que convencer as pessoas, como vocês foram convencidos, de que isso é missão. Segundo, que olha, eu não vou pra África passar fome, eu vou ficar trabalhando aqui mesmo, da onde eu tô, e ainda assim eu preciso do seu dinheiro. Como é que foi isso? É difícil. Foi muito difícil, assim, porque a gente explicava que tudo que a gente fazia, a gente precisava de um tempo dedicado, né? Tanto que, por algum tempo, depois o Paulinho até arrumou um emprego de meio período, mas que também não foi nem tanto um emprego, também tinha a ver com missão, tinha a ver com comunicação, que foi que ele foi levar comunicação para igrejas, né? Primeiro para a Igreja Batista Borda do Campo e depois para a Igreja Batista Água Viva, mas também era missão lá dentro, a gente fomentava missões, a gente fomentava comunicação e fazia tudo isso. Essa foi a nossa estratégia, na verdade, né? Porque... Mas os outros 50% que a gente continuaria trabalhando com os outros ministérios, outras organizações e principalmente com o Irmãos.com em podcast, as pessoas não entendiam assim, nossa, mas vocês precisam de 50% do tempo da vida de vocês para vocês fazerem isso e ainda precisam levantar sustento. E sim, gente, gravar podcast dá trabalho. Sim, muito. Porque não é só gravar, né? Não é só gravar, é verificar a pauta, é você marcar fazer uma contatos. data, fazer contato. E durante toda a gravação tem trabalho. A gente tem nossas famílias que tem que cuidar dos filhos e tudo isso. Tem que fazer toda essa logística. Depois que grava, a gente tem que estudar para gravar o tema. Depois que grava, tem que editar e no colocar literário no ar. tem que ler um livro inteiro. No literário tem que ler. Só pro ouvinte entender um pouco, o Paulinho é quem edita os próprios podcasts, certo? Sim, com algumas ajudas aqui e ali, mas ele tem uma referência muito boa. 1 hora de conversa bruta. Quanto tempo isso normalmente gera de podcast fechado e quanto tempo você gasta para editar esse podcast que no bruto foi 1 hora de conversa? Vai depender muito da complexidade e da dificuldade que foi a gravação. Se a pessoa gagueja demais, se a gente teve muitos problemas técnicos na gravação, por causa da internet, coisa assim, pode demandar mais tempo. Mas se geralmente a gente grava 1 hora, 1h10 de programa, a gente vai ficar com 50 minutos de programa, isso em geral. E eu vou gastar 8 horas de trabalho de edição pra fazer essa parte isso. que o pessoal não entende, 8 horas, né? 8 horas. E teve programa, assim, que tinha convidados que demoravam muito pra fazer o raciocínio. E até algumas gagueiras e tal, que o Paulinho demorou muito mais de 8 horas. Ficou 12 horas, assim, né, amor, Não, mas editando. o que eu queria era essa diferença Então, é 1 horinha aí, já sobe o arquivo e põe uma música no fundo. Não é isso, né? Não, ele faz assim, um trabalho artesanal, né, amor? tem muito a ver com o meu estilo de edição. Eu faço uma coisa de recorte e cola, de corta, junta, puxa pra cá, puxa pra lá, troca de lugar, limpa aqui e tal. Se você olhar a linha do tempo da edição, depois eu mostro pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia, ele tem um cortezinho a cada 2, 3 segundos. É um negócio insano, assim, o trabalho de edição de podcast. Então isso é porque demanda. Você pode também pegar só o programa gravado prontinho, corta as pontas, coloca uma vinhetinha e lança. Sim. Tem gente que faz isso, mas eu não consigo. É o meu estilo de fazer. Mas é aquilo que você falou, as pessoas estão acostumadas a colocar numa caixinha, né, a nossa profissão. Então,
Então, elas não entendem toda a complexidade que é o que vocês escolheram fazer pra viver, por exemplo, né? E é muito mais do que fazer pra viver, né? Mas a gente também não quer só ficar reclamando, né? Das pessoas não quero que as pessoas compreenderem. entendam a realidade do que é ter um podcast. Já há tanto tempo, um dos pioneiros, acho que talvez, pelo menos no universo cristão aqui brasileiro, o primeiro, né? Hoje, assim, o Irmãos.com é o podcast mais antigo ainda em atividade no Brasil, em qualquer categoria. Que legal. Não tem nenhum mais que nasceu antes que ainda está funcionando. Independente de ser cristão ou não. Exato. Mas, só pra deixar claro, sempre foi muito difícil a gente convencer igrejas de que o que a gente faz é missão. Mas pessoas que nos ouvem, nossos familiares, nossos amigos, eles entendem isso e a gente tem muitos apoiadores nessa linha. Agora que a gente vai pra Espanha fazer missões, nós teremos 2 igrejas que vão pela primeira vez nos apoiar sem receber nada em troca. Porque até então, quem nos apoiava financeiramente é porque a gente trabalhava na igreja. Agora nós teremos 2 igrejas, então vai ser a primeira vez que a gente vai experimentar uma igreja nos apoiando nosso ministério, sem que a gente precise cuidar da comunicação da igreja, entendeu? Sim, porque então, além da gente continuar com essa comunicação à distância, a gente tem os nossos ministérios, né? Eu trabalho com a MTB, com o Vocari, e no Vocari eu sou 100% voluntária. Da MTB não, eu tenho meu tempo voluntário, mas eu também sou PJ. Mas no Vocari eu sou 100% voluntária. E também dentro de Irmãos.com a gente trabalha, então além de todo esse trabalho de comunicação e internet, nós também vamos fazer relacionamentos com o povo espanhol. E aonde a gente já viu várias pesquisas, os últimos dados de 2019, foi agora, né? Maio de 2019 saiu a última pesquisa que 0,4% dos espanhóis conhecem o evangelho. Que coisa, hein? Então é muito baixo, é muito pequeno e a gente tá indo lá intencionalmente para fazer relacionamento com eles. Então, além de toda essa parte da comunicação, a gente quer intencionalmente fazer esses relacionamentos, né, amor? A gente quer continuar fazendo o que a gente faz aqui. A gente quer continuar sendo mobilizadores. Então a gente é meio doido nesse sentido. A gente não consegue ficar dentro de uma caixinha só, né? Então a gente vai continuar sendo de base, pensando assim, mobilizando no Brasil, mas estando no campo e podendo falar do amor de Deus para esse novo campo. Legal. Acho que é legal a gente expandir um pouco do que tem acontecido na vida de vocês, essa questão de migrar para um missionário de campo. Eu sei que já tem um episódio bem longo, até que conta com detalhes como tudo isso aconteceu. Se você tem interesse, tá lá no canal deles, o Irmãos.com. Você lembra o título do episódio? 394 é o número, o ano mais incrível de nossas vidas até aqui, ou até agora. Isso, mas assim, eu hoje. queria que vocês resumidamente contassem o que é esse novo ministério que vocês estão indo. Eu sei que vocês estão indo com 2 crianças pré-adolescentes ainda. Não, nem isso, criança ainda, nada pré-adolescente. Que medo 9 que a gente tem anos o dessa mais palavra. velho, gente. Calma. Mas assim, a gente sabe, imagina o desafio que é pra vocês. E eu queria que vocês contassem bem brevemente e desse aquele gostinho pra que as pessoas saiam desse episódio e vão ouvir aquele outro podcast com mais carinho. Então, a gente, em janeiro do ano passado, a gente foi pra Espanha e pra Itália, né? Foi por conta de... pra gente conhecer novos países, conhecer a Europa e tal. Saiu a cidadania... Eu tinha cidadania italiana, eu falei, eu preciso conhecer meu povo agora. Não, e ele tem que falar, ele tem que esfregar na cara de todo mundo, né? E antes do coronavírus, Antes do coronavírus, né? né? Naquela época podia Agora entrar e você tem que sair falar baixinho que você tem cidadania italiana. E eu fui na Itália, é perigoso. Então, e aí depois saiu a cidadania, a gente foi conhecer o país, né? A gente foi conhecer a Europa, a gente foi conhecer a Espanha, a Itália. E aí, conhecendo lá, a gente conversou com alguns missionários lá. Algumas conversas já estavam pré-determinadas, né? Desde que a gente estava aqui no Brasil. E outras aconteceram por acaso, mas assim, aquele acaso de Deus, né? Sim. Deus que colocou no caminho. Então aí a gente conheceu alguns missionários lá, conhecemos alguns cristãos, tivemos contato com algumas pessoas. E eles nos apresentaram a realidade de lá. A realidade do evangelho, a realidade de Deus, a realidade da igreja, a realidade do povo. Isso na Itália. E isso na Espanha. Na Itália também. Na Itália também. Na Itália foi mais rápido o nosso tempo lá. A gente passou mais tempo na Espanha. E a gente se apaixonou, assim, pela Espanha, se apaixonou pelo povo e conhecendo toda a história do povo, de que falta o evangelho, de que falta Cristo, de que falta igrejas lá. A gente se identificou com a necessidade, digamos assim. Sim. E aí a gente voltou de lá da Espanha com um sentimento ígneo, assim, muito forte pelo país e uma paixão muito grande. Eu falei, caramba, Deus tá falando com a gente, Deus tá nos mostrando. É um sinal muito forte de que alguma coisa vai acontecer com a gente lá na Espanha. E aí é interessante que foram os nossos filhos que falaram pra gente, numa conversinha entre os dois, né? Na verdade, eles não falaram pra gente. A gente que ouviu a conversa deles, né, amor? Olha que coisa. Mas o mais velho falou pro mais novo assim, ô Dan, já que o papai perdeu o emprego lá na Ibaviva...
Gente, criança falar, né? Vai perder a entrega da Eva Viva. O papai pode trabalhar de qualquer lugar, né? Bem que a gente podia morar na Espanha pra falar de Jesus, né? Que a gente legal. ouviu tantos missionários falando que lá não tem cristão, não tem igreja. É muito legal ver E brotar a isso no gente coração de uma criança, né? É, muito lindo. E eles falaram aqui, aí o outro falou assim, é verdade, eu ia gostar, né, de morar lá, porque aqui no Brasil tem tanta igreja, né, lá não tem, a gente podia ser igreja lá. E eu Olha, que falei, sensacional. caramba. E aí, durante o ano todo, Deus foi confirmando isso no coração e a gente se sentindo muito pequeno, né? Porque a gente não tem a mínima veleidade de imaginar que nós somos a solução para o evangelho na Europa. Mas a gente se coloca como uma ferramenta de Deus Sim, nisso. sim. E a gente quer se dispor nas mãos dele para que ele faça o que ele quer fazer na nossa vida. Então, chegou no final do ano, conversamos com a nossa organização missionária, que é a CEPAL, conversamos com a igreja, todos apoiaram, então estamos caminhando nesse sentido. A gente nunca falou isso, mas quando eles decidiram tudo, a gente marcou um almoço. Era almoço de fim de ano, né? A Carol Isso. nunca tinha Eu visto não eles tinha visto eles pessoalmente. Ó, almoço da firma. Verdade, almoço da Exatamente. firma. A festa da firma. E o Paulinho, antes de encontrar com a gente, falou: a gente tem uma coisa importante pra falar pra vocês. E não é gravidez, né? Ai, a gente E aí? nem tinha anunciado ainda, né? Não. Então. E aí eu não lembro se eu cheguei a falar com o Thiago, mas certeza que eu falei com o Fernando. Eu falei: quer ver, eles vão terminar a parceria com a gente? Eu não acredito. A gente poxa. vai ter que ler no Kindle agora. A gente vai fechar com o concorrente. É. E aí eu lembro que eu fui pro almoço assim, toda pesarosa, falando, puxa. Aí o Paulinho falou, ó, temos que falar uma coisa pra vocês. Aí eu falei, Fiz todo é esse agora. drama mesmo? Ou na sua cabeça foi o drama? Acho que na minha cabeça foi. Você não falou. Não foi isso pra mim que você falou isso. Então foi não. pro Fernando. Foi. No final foi uma notícia muito boa, né? Eles decidirem ir fazer missões e a gente não perdeu a parceria. Então. E assim, pra quem tá sensibilizado ou quer conhecer melhor vocês, ou principalmente quer ir com vocês como missionários, ajudando, segurando as pontas do lado de cá, financeiramente, eu tô dizendo, o que eles têm que fazer? A gente tem um site, né, uma página dentro de site dentro do site, um site ó. dentro do site, É isso. que é onde a gente mostra, na verdade, é um formulário que tem uma pequena explicação e você escreve lá e pode se comprometer. Eu quero colocar mais informações lá, colocar nossos informativos lá para as pessoas pegarem também, mas se você entrar em irmãos.com/na Europa, você tem acesso a essas informações, pode preencher o formulário e participar com a gente desse projeto também. O site irmãos.com tá com vários plissados, entendeu? Isso é verdade. Isso é verdade. Inclusive, a gente tem um canal no Telegram. Olha só como a gente é chique. Sim, sim. Como é que funciona isso? Como se fosse um grupo em que Onde só ele fala. só eu posto, só nós Certo. postamos. Eu É tinha uma transmissão uma lista só. de transmissão lá, eles chamam de canal. Se você entra em a letra T mesmo, .me/degaspari é o nosso canal, onde a gente põe toda a novidade que E vai qualquer acontecendo. pessoa pode ir lá, Qualquer entrar um, e qualquer vai ficar um. recebendo informações. E se Exatamente. tiver também alguma dúvida, tirar alguma questão a limpo aí pra decidir ou não ser um dos mantenedores de vocês, redes sociais é tranquilo pra entrar em Pode, contato, redes né? sociais de boa. A gente responde rapidão. Tá bom, então vamos começar a migrar um pouco, afinal de contas eles são os nossos peixes grandes de janeiro e a gente tem que conversar um pouquinho sobre as coisas mais legais do mundo. Sim! que Livros! acertei. Como é que entrou o livro na vida de vocês? Olha, é uma coisa muito curiosa, viu? Porque assim, lá na minha família a gente não tem costume de ler. Assim, pai, mãe... São quantos irmãos? Irmãos. Nós somos em 4 ao total. O mais velho lia, mas lia assim muito pouco mesmo. E os outros 2, a caçula e eu do meio junto comigo também lia muito pouco. E meu pai não gostava de ler. Meu pai ama ler. Ele já leu a Bíblia de capa a capa várias vezes. E ele também já leu, ele lê muito comentários bíblicos E todos. lia jornal, revista, Lia essas jornal, coisas, revista. né? Só que ele não gostava de ler livro fora, porque assim, meu pai é muito simples, apesar de ter faculdade, ter trabalhado, emprego no banco e tal. Mas ele era muito simples em alguns pensamentos. Ele falava, não, se eu não quero perder tempo lendo o livro, eu quero ler a Bíblia. E ok, tudo bem, ele leu a Bíblia várias vezes. Errado ele não tá, né? E aí, meu pai lê todos os dias, até hoje, ele lê todos os dias. Só que aí, toda vez que ele ia pro banco, ele trazia cruzadinha pra mim, que eu gostava muito de fazer cruzadinha. E nas cruzadinhas tinha as histórias, tinha vários artiguinhos e tal. E aí eu começava a ler os artigos. As cruzadinhas. E aí ia pra escola, aí a professora via que eu gostava muito de ler. Aí teve
teve uma professora que eu esqueci o nome dela. Ela sempre trazia livrinhos pra eu ler. Então essa minha professora foi uma das que me incentivou bastante. Foi trazendo livrinhos, coleção Vagalume, vários livros. É legal que todo José mundo de começa na Alencar, coleção Vagalume, né? Coleção Vagalume. Machado de Com Assis, certeza. Zé de Alencar. Aí eu lembro do Joaquim Manuel Macedo, que da Moreninha. Gostei demais daquele livro, demais. Aí foi assim. Então já veio de meu berço já. comecinho. Assim, É. acabou sendo uma influência do pai, mesmo que de uma forma mais simples. E é engraçado, meu pai, quando vem me visitar, ele vê a nossa coleção de bíblias, os comentários, e aí ele fica no deleite. Ele pega todas as bíblias, todos os comentários bíblicos, fica sentado no sofá Que lendo um legal. tempão. Olha. Mas livro mesmo, ele não lê. E você, Paulinho, foi no literário, não? Ó, eu desde pequenininho sempre tive muito contato com leitura. Minha mãe é professora e tal. Então, assim, eu lembro que ela lia alguns livrinhos pra gente em voz alta. Lembro até da historinha da Pieta e o Porquinho Cor-de-Rosa. Que era... É bom porque já vai rendendo indicações pro clubinho já. Cara, nem sei se existe. Na verdade, era um livrinho com várias historinhas e uma delas era a Pieta e o Porquinho Cor-de-Rosa. História aí. Ela lia muitas dessas histórias pra gente. Então, assim, contato com a leitura eu tive dentro de casa. Meu pai gostava de ler jornal. Meu pai nunca foi de ler livros, assim, ele gostava de ler jornal. Mas foi muita escola que me incentivou. Coleção Vagalume foi fundamental. Gente, coleção Vagalume é muito boa. Eu As queria muito leituras. achar. Vocês acham que existe uma coleção Vagalume pra geração de hoje? Então, né? eu tenho muita dificuldade. A própria coleção Vagalume está sendo reeditada. Olha né? que o Ictus me surpreendeu pra caramba, cara. Toda vez que chega o Ictus, eu falo, e agora? O que será que eles vão dar pros meus filhos? Porque eu não sei, parece que tá esgotado. E a hora que eu vi Sherlock Holmes, eu... Jardim Secreto! Você tá lendo junto, né? Atrás é a Alice, né? Falei, que da hora. A gente com certeza vai ler junto. Aí, assim, eu lembro de ter lido muitos livros chatos também na escola e ficar, putz, tem que ler Machado de Assis. O Alienista, gente, Alienista é difícil. E hoje, assim, a gente valoriza pra caramba, porque a gente amadureceu. Mas Mas é que a gente não era maduro. né? Exato. Você chama uma criança de 13 anos leu Alienista, Senhora, gente. aquele negócio era insuportável. Ah, não. José de Você já Alencar. tem que ter uma mente mais... Então. Não, mas senhora é um romance, pelo menos. Mas para as meninas é legal. Mas eu lembro, sem brincadeira, eu lembro dele descrevendo a sala em que ele encontrou com a mulher durante 3 páginas, descrevendo a sala, o tipo de Tinha cortina, o tipo de corrimão, a tapete. escada, essa eu não lembro dá, né? também. Daí sim. Não, aí pra sua mente pacóvia da época não dá certo, né? Exatamente, mas assim, eu sempre gostava de ler, assim, pegar muito livro emprestado. Fui desenvolvendo isso com o tempo, nunca deixei de desenvolver esse gosto. Mas assim, com certeza, falando do literário, o literário me trouxe de novo a disciplina do tempo de escola, que eu tinha que ler um livro até tal fazer a dia prova. pra fazer a prova ou pra fazer um resumo Todos dele. nós. Assim, a memória que eu tenho dessa obrigação de ler não é uma memória afetiva, assim, é uma memória de, ai, que droga. É, mas eu acho que eu preciso dessa meta pra me forçar a ler todo dia e isso voltar a ser um hábito pra mim, né? Então é legal ter esse compromisso por causa disso, senão eu vou deixando. Às vezes aparecem coisas mais interessantes e tal, eu deixo de lado. Igual sempre quando assim. eu já li a Bíblia inteira 2 vezes. Nesses 2 anos, eu podia dormir a hora que fosse. Se eu não tivesse estranho. lido aqueles 4 capítulos que eu tinha me proposto a ler no dia, eu não ia dormir, É igual entendeu? Porque dormir eu sem tinha o tomar compromisso. banho, sabe? Parece que fica, ai, tá coçando o corpo, eu tenho que tomar banho. Eu, quando fiz 38 anos, coloquei essa meta pra mim. Não, eu vou começar a ler a Bíblia inteira todo ano. E desde então não falha. E assim, é o que você falou, é hábito. No começo é meio difícil, tem aqueles livros bíblicos que é difícil Cai de no número, vencer. né? Nossa, mano. Primeira A hora, coisa. que, E aí- a hora que chega nos côvados do tabernáculo, Né, então. socorro. Mas agora eu tô com 41 e é interessante porque é o que você falou, já virou um hábito. É aquela coisa de se você acorda e não escova o dente, você chega no almoço, você É tá estranho, desesperado, né? você É fala, estranho, cara, é. e já se tornou isso na minha vida. É engraçado porque, por exemplo, eu sempre gosto de ler de manhã, no café da manhã. Então eu faço o café, sento e já começo a ler. E aí quando eu vou fazer viagem curta, às vezes eu não levo o livro. Cara, vai viagem um dia só. Falar, nem vou levar livro. Eu acho que você tá precisando de um Kindle. E viu, aí, velho? então, porque, gente, eu perdi o livro dos mártires dentro do avião. Eu já perdi outro livro dentro do avião. Poxa. Nossa, Eu ela não perdi- pode ter Kindle, gente. Eu perdi o Decepcionado com Deus do Compra Felipe uma- Yancey dentro do avião. Correntinha pra prender ele no braço. algema, né? Não, e aí O Kindle com algema. Aí minha próxima viagem, o Paulinho falou assim, Dri, você não vai levar o livro pra essa viagem, não. Você vai num dia, volta no outro, tá? Daí eu acordei antes de todo mundo, passei o café lá,
E aí eu fui pegar um livro do amiguinho pra ler. E aí eu li o Quem Mexeu no Meu Queijo inteirinho. Inteirinho, deu E tempo esse é um até dos o livros pessoal que você vai acordar. indicar pra gente, não? Cara, esse livro é interessante. Ele é A interessante. Adri já quis gravar sobre eu ele. já quis gravar sobre ele. Inclusive, estamos aqui, ó, né? Vamos gravar sobre Você Quem já Mexeu no perdeu a Meu sua Queijo. chance de indicação. Não, e aí eu tava sentada... Não, mas eu não indico esse livro. Eu acho legal, eu acho interessante pra gente gravar sobre ele. Daí eu lembro que eu fiquei sentada, lendo o livro, tomando café. Minha amiga acordou e ela falou assim... Nossa, Adri, você acordou cedo, né? O que você tá fazendo? Eu falei, eu tô lendo. Porque, assim, é E costume. é meio ET costume, pras outras cara. pessoas, né? É. Falar, estou lendo. Tipo, porque você não acorda e não vai ver o celular, não vai pro WhatsApp, não vai ver Instagram, vai fazer, sei lá... Assistir série. É. Mas A de gente manhã, faz tudo de isso manhã. também, né? A gente faz tudo isso, mas de manhã pra mim é estranho. Mas aí quando vocês se casaram, vocês perceberam que gostavam, tinham esse interesse em comum ou não? Isso foi surgindo conforme... Ah, não, desde foi o antes, namoro né? já. Desde o namoro. Inclusive, a gente leu a Bíblia durante o namoro A gente também, leu né, amor? junto. Um excelente hábito para os namorados, hein? É. E a gente trocava muitos livros, né? Então, tem muito é. isso. Quando você lê um livro, você quer que a outra pessoa leia também, né? A Sim. pessoa que você Pra ama. se É, a conversar. gente trocava muitos livros, Então, eu né, terminava amor? de ler, agora você lê esse, eu leio o que ela tava lendo. Isso acontecia desde o namoro já. Teve um que eu roubei no jogo. Não roubei, eu desisti do jogo. O Paulinho ganhou por WO. Mas a gente, já que é despedidinha, né, de namoradinha, a gente viaja de rodoviária, de ônibus, né, pobre, não era de avião. Daí a gente na rodoviária tinha aquelas estantezinhas de bolso, sabe, que ficava rodando, de Sim, livro de bolso. sim. Daí a gente de mãozinha dada, naquelas bitoquinhas da despedida, daí ele falou assim, ai amor, escolhe um livro pra ler, que daí eu escolhi um. Aí você termina, depois a gente troca. E aí ele escolheu a Luneta Mágica, né, amor? Eu falei, eu preciso voltar para os livros clássicos da literatura pra ver se sai esse ruim, assim, de ler De obrigado, escola sabe? e tal. E aí eu escolhi o Primo Basílio, de Essa de Queiroz. Ai, que é fantástico. Mas Então, Então, aí não é, né? ele leu... Até hoje a Adri não terminou. Até hoje Aí eu eu não não posso terminei. ler porque ela não terminou, entendeu? Ah, entendi. Agora a gente já casou e os livros tá tudo lá. E, gente, tá aqui ainda na minha prateleira. E a Luneta legal. Mágica é O muito Primo bom. Basílio. Muito bom, eu não Que legal. conhecia. E mas ela é muito leu legal. depois? Ela Não, li leu. até hoje não li. Tô Nem sei esperando onde foi ficar parar. mais velha. Tá aqui, na prateleira Tá? de livro. É? Poxa, Adri, tá aí em débito, hein? Pois é. Mas é porque é um português de Portugal que estava muito difícil de ler. Daí era também muito descritivo. Daí eu falei, não, eu vou esperar crescer mais um pouquinho, criar mais maturidade, né, amor? Faz só 15 anos. Mas ainda me sinto uma adolescente. Tá, mas vamos começar a falar dos livros que marcaram a vida de vocês, então. E dentro deles, então, obviamente, os que a gente mandou no kit do Ictus em janeiro. Você já contou para as pessoas como é que vocês fazem essa escolha dos livros ou é segredo? Como a gente escolhe pros kits? É. A gente entrevista peixes grandes e perguntam quais foram os livros É, que mais marcaram a exato. vida de vocês. Isso. E Mas daí eles Aí- falam assim, ó, faça uma lista de 30 livros que a gente vai escolher 2. O olhar Aí do bate o- Tandy. Nossa, Paulinho, não tem nada a ver com o que você tá falando. É um olhar mas de tem desespero. Ô, Chico, pode cortar, viu, Chico? Não, Tá não corta humilhando não, a Chico. amiguinha aqui, ó. É assim mesmo, mas eu vou explicar. Deixa o menino explicar. Olha só, constrangendo o Não, entrevistador. de jeito nenhum. Primeiro que é assim, a gente não tem certeza se o livro tá sendo editado. É. Tem muita gente que Olha lê em aí, inglês. tá certo. E aí a gente, às vezes o livro nem existe em português. Ah, eu li um livro em inglês só, na vida. Tem vezes em que a gente não consegue uma negociação com a editora. Tem vezes em que o livro tá esgotado na editora. Um dos livros, por exemplo, que você indicou e que a gente ia mandar, chegava uma semana depois da data de envio dos kits. Como tá gravando com Tem um antecedência e também faz que a eu indiquei entrevista que não antes, existe mais também. a gente tem que ter uma Uma área de margem, né? uma margem para manobrar aí. E obviamente a gente percebe dentro da conversa qual é aquele livro dentro da lista que eles escolhem, aquele livro, cara, esse aqui é um pouquinho melhor, fala um pouquinho mais do que esse segundo, que também é bom. E a gente, Aham. obviamente, dá Isso. preferência para esse primeiro. Legal. E outra que, assim, sempre foi uma preocupação nossa, a gente aproveitar ao máximo essas indicações, porque a gente só pode mandar um, no caso de vocês foram 2, mas a gente só manda um livro indicado. E as pessoas que estão ouvindo a gente, elas têm a oportunidade de, eu não gostei desse, ou eu já li esse, mas ela ganha junto de presente várias outras indicações. Aham. Então, vamos aproveitar e falar 30 livros. Então, aí essa é a dificuldade, porque quando eles falaram, vocês vão ser o peixe grande, eu falei, beleza, eu já tenho um livro que é O livro, né? Ou 2 livros. Assim, não tem, eu tinha essa dificuldade também, vou confessar. Eu elegi o melhor, né, da minha vida e tal. Mas aí, a hora que ele fala, elege vários, eu falei, caramba. Mas daí é legal porque você começa a resgatar Você vários. lembra da Sim. história, sua história, né? É, então, nossa, esse livro foi muito especial. Até citava assim, ó, tem um livro que eu coloquei na lista
que eu não sei se hoje eu concordaria com ele 100%, a apologética dele, por exemplo, que é a evidência que exige um veredito, do Josh McDowell. Mas na época foi importante. Quando eu li né? foi muito importante pro fortalecimento da minha fé, entendeu? Então, esse tipo de coisa é interessante a gente fazer essa visita e começar a pensar. Mas os dois que o Ictus escolheu foram muito especiais. Foram livros que a gente gostaria mesmo que fossem enviados, né? Sim. A Oração do Tim Keller e o Discípulo Radical do John Stott. Então são dois autores que a gente gravou ama. podcast já, né? Sobre os o dois, Discípulo Radical. inclusive. E Oração também. Não, sim, mas com o Ictus não. Ah, sim. É. Mas já tem um podcast irmãos.com sobre os dois. Então, e tem um livro que pra mim me marcou muito. Eu já li ele 2 vezes inteiro, emprestei. E olha, se você tá ouvindo, foi pra você que eu emprestei, me devolve. Porque eu queria levar esse livro na hora. Eu tô brincando. Tem pouco tempo pra fazer isso. Mas abrindo um parênteses antes de você falar. O louco é que a Adri passou a lista dela primeiro. E da lista dela, sei lá, passou 10 livros, 8 faziam parte da minha lista também, entendeu? Playboy, né? Porque tem muito isso. Um lê, se apaixona pelo livro e passa. Isso que ela vai falar foi isso que aconteceu. Então, esse livro do Henry Nouwen chama Tudo Se Fez Novo. Eu tô até procurando aqui. Eu acho que mudou, tem um novo título a reedição dele. Aí eu até falei pra vocês, falei, gente, esse é um livro que eu gostaria que todo mundo, assim, que tivesse uma personalidade mais parecida, assim, com a minha, que tem ansiedade, porque eu tenho uma ansiedade muito grande. Por exemplo, a gente com a questão da Europa. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai nos sustentar lá. Eu não tenho dúvida. Mas a minha ansiedade é saber como que isso vai acontecer. Se vão ter igrejas nos apoiando, se a gente vai conseguir um emprego de meio período, se o euro vai baixar, sabe? Eu fico, o euro vai baixar. Com certeza, Adri. Pode ficar tranquilo, então, o euro vai baixar. Daí eu fico com uma ansiedade grande, assim, de acordar no meio da madrugada e falar, Deus, a gente ainda não tá com o sustento 100% fechado e tal. E eu sei que o Senhor vai nos sustentar, eu sei, mas a minha ansiedade é saber como. E esse livro, Tudo Se Fez Novo, do Henry Nouwen, pra mim, um dos livros, assim, que trata a ansiedade de uma forma maravilhosa. Ou ele fala, descanse porque o como é de Deus. Exatamente, mas ele vai discorrendo de uma forma como você se sente miserável por ter sentido ansiedade. Porque você perguntou como, né? Exato. E é uma forma, assim, de tipo, que é impossível você não descansar em Deus. Não, eu ficava lendo esse livro, eu ficava pensando, como alguém pode terminar esse livro e continuar sendo ansioso, gente? Porque não faz sentido. Aqui tá tudo mastigado pra você. E ele é uma fininho, terapia. ele é curtinho. Você lê ele em 2 dias. Ele é muito curtinho. Só que aí eu até falei pro Tem e pra Carol, eu queria muito indicar esse livro, só que esse livro não existe mais. Você vai na Saraiva, dá como descontinuado. Descontinuado e tal, essas coisas. É de uma editora e conhece, tá procurando um livro pra publicar, fica aí. Não, então, mas ele mudou o recentemente nome. que ele está publicado com um novo título, mas... porque eu comentei isso com os meninos, a gente faz parte de um grupo, que inclusive até o Guilherme Marino faz parte do grupo, e aí eu falei pra eles, né, desse livro que eu queria muito ler de novo e tal, e eles falaram, não, Dri, mas esse livro existe ainda, ele só mudou o nome. E eu não acredito, eu devia ter indicado ele. Isso aconteceu com o Ângelo Basso, né? E com Isso, o Conhecimento do Santo. Mas pra que mudar o nome, né, gente? Pra vender de 2 vezes o mesmo livro pra mesma pessoa, Adri. O livro novo do Tozer, né? De comprar. Exatamente. Ou às vezes eles fazem a tradução melhor do título que primeiramente. Sim, mais fiel, É igual o da Agatha Christie, que era Não Sobrou Nenhum, mas antes chamava o conto dos 10 negrinhos e tal. Mudou pra Não Sobrou Nenhum. Porque... eu li, terminei de ler, viu? É bem fácil, assim. É bem fácil. Sim. É pra descansar mesmo a cabeça. Tranquilão, Livros não cristãos, assim. Antes até da indicação desses livros, como que vocês enxergam essa dualidade? Eu não gosto dessa palavra, mas assim, tem muito cristão que fica naquela, não, eu não posso ler livros não cristãos. E tem gente que fala, não, larga de ser bobo, larga de ser pacóvio. 2 vezes, hein? Olha. Como é que vocês enxergam isso? E acham isso importante ou perigoso? Eu não sei como vocês pensam. Quem acompanha a gente faz tempo sabe, né? A gente não gosta dessas definições, né? Do que é de Deus, do que não é e tal. A gente entende que Deus pode usar até não cristãos pra falar suas verdades e falar através dessas pessoas e a gente pode aprender, porque usou até uma mula, né? Exato. Né? E usou incrédulo, né? O próprio Balaão era muito zoado.
Então, assim, a gente não vê essa diferenciação. É claro que existem livros que vão ser mais voltados para a nossa espiritualidade, vão nos ajudar, nos aproximar de Deus e tal, mas a gente pode aprender muito a partir de outros livros, outros filmes e entender que Deus cria o ser humano com a criatividade, e com essa criatividade Com a ele arte, consegue né? refletir Deus no que ele faz, mesmo sem, muitas vezes, nem crer em Deus. Vou tem provocar a sua uma- frase. Você acha que esses livros podem ou devem? Esse livro pode fazer isso? Ler esse livro pode fazer com que você faça isso? Ou você acha que a pessoa deve ler um livro? Não cristão? Eu acho que deve, sem dúvida, deve, para você conhecer muitas vezes a cosmovisão do mundo. E acho que cosmovisão já é do mundo, né? Mas para saber o que os não cristãos também pensam, para poder muitas vezes até defender sua fé e conhecer outros lados. É saber que Deus dá criatividade para ele e às vezes ele vai falar alguma coisa de um jeito que no livro cristão, do autor cristão, ele falou de um jeito que você não entendeu tão bem e quando esse cara não cristão falou, você compreendeu, sabe? Tem várias coisas que podem acontecer pra gente também entender e não ficar bitolado somente numa forma de pensar e entender que existem outras formas de ver o mundo e por aí vai. E também, às vezes, não é nem questão de conhecer sobre aquele assunto. Teve um amigo meu que gravou podcast com a gente que ele falou que livros esticam o cérebro da gente. Ó, olha isso. Eu sei que a gente lê livros espirituais, que contém disciplinas espirituais, que contém conteúdo, que tem muita coisa rica pra você aprender e você colocar no dia a dia da sua vida, de criar um hábito. Mas também tem livros que te fazem rir, que te fazem pensar de outra visão, que te fazem conhecer coisas diferentes e relaxar também. Teve um livro que é o Guia dos Mochileiros da Galáxia, do Douglas Adams. Fantástico. Ela não consegue falar Eu esse sempre título. erro. Guia Do Mochileiro das Galáxias. Ela erra os De plurais. Douglas Adams. Gente, Douglas Adams é no plural. Gente, esse livro pra mim foi demais. Demais, demais. Ele não é cristão nem nada. Mas esse livro, o tanto que eu aprendi com ele, o tanto que eu dei risada e ri de mim mesmo com relação às burocracias, o paralelo que ele faz com as burocracias da Terra, cara, é muito legal. Ué, mas peraí, ninguém me avisou que a minha casa ia ser explodida. Avisou sim, tava lá no artigo tal, no número tal. Cara, muito da hora isso. Infelizmente, algumas pessoas chegam pra nós e falam: eu não vou assinar o clube porque vocês são cristãos. E a gente fala: não, mas a gente não lê só livro cristão. Então falei, o que vocês já mandaram? Olha, a gente já mandou isso, esse autor, papapá, já mandamos C.S. Lewis. Não, C.S. Lewis? Não, tá bom, eu vou assinar, porque vocês mandam C.S. Lewis. Pô, C.S. Lewis é cristão, sabe? Então, E eu também já vi o contrário, né? Exatamente. Eu já vi o contrário, porque eu li o clube de vocês e eu queria receber livro cristão. E vocês me mandaram o que não era Exatamente, cristão. vocês mandaram Arthur Conan Doyle. É muito isso mesmo. Teve um contrário, teve um cristão que assinou e reclamou que ele achou que era livros não cristãos só, e quando ele viu que tinha um cristão, ele falou não. Ele quis cancelar, né? Eu não sei o que acontece. E uma coisa que tem acontecido recente, de verdade, assim, eu fico triste até pela pessoa pensar isso. Mas ela fala, eu sou católico e vocês não são, então eu vou cancelar. Eu fui enganado. A proposta de vocês não tá clara. Mas a gente não tem denominação ali, gente. A gente já mandou livros de autores católicos cristãos. Sim, o Thomas Kempis, né? O Thomas Kempis, o Agostinho. Um livro... É bom que vocês não agradam ninguém, né? Desagradam todo mundo. Exatamente. Mas sabe o que eu Já acho mandaram engraçado? Jane Austen. Exatamente. Aí foi a escorregada, né, gente? Eu gostei. A Drick não gostou. Eu acho engraçado O que... Paulinho é a menininha do grupo. Eu sou a menininha. Ele que devia estar lendo Jane Eyre, né? Não, aí também já é demais. Já li Jane Austen. Não, mas Jane Eyre é pesado, É né? diferente, pesado, é. muito pesado. Mas o que eu acho engraçado é que não são todos, tá? Mas algumas pessoas que nos criticam, que são cristãos, por exemplo, seguem vocês. E vocês estão aqui falando que, olha, eu também leio o livro que não é cristão. E, gente, 100% dos nossos peixes grandes indicaram livros cristãos e não cristãos. Então, E normalmente os não cristãos antes dos cristãos, né? Isso que é mais legal. cada um... Gente, a gente já teve indicação de Ana Karenina. Olha só, caramba. Então, eu não entendo. Outro livrão, né? Mas ele é Eu acho cristão. que a gente cumpre um papel, É cristão? Carol. Não é cristão. Ana Karenina. Ana Karenina não é... De quem que é? É do... Do Tolstói. sim. Tolstói. A gente Ah, é do leu. A Tolstói. gente fez sobre o Tolstói, a conversão dele. Mas a Não, história... mas Ana ele Karenina Ana é do Karenina. Tolstói Não, ou é mas Ana do... Karenina- Acho que Do é Dostoiévski? Não, é Tolstói. Não, é Tolstói, né? Tolstói. Ele se converteu confissão. depois. Vocês sempre confundem Dostoiévski porque é dois com russos, Tolstói. meu. E eu que confundo Orgulho e Preconceito com Crime e Castigo.
Nossa, Não, vida Carol, do céu. o que eu acho Carol. assim, eu acho que o papel nosso, tanto do Ictus como podcast agora, que a gente atinge muito mais gente além dos associados do clube, quanto como clube, é justamente ajudar a romper essa barreira. Porque tem muita gente, assim, gente inteligente, gente boa, gente bem intencionada, que por várias circunstâncias da vida chegaram nessa conclusão de que eu só posso ler a Bíblia. Eu só posso ler a Bíblia e livros cristãos. Eu sou da religião A, então qualquer coisa que a religião B segue, eu não posso. Faz parte do nosso papel. Tem muita gente que entende, graças a Deus, essa nossa visão. E tem muita gente que precisa ouvir isso várias e várias vezes até que ela se convença. Não por mim, nem por você, Carol, que não somos nada no universo aí, mas justamente por peixes grandes de tudo quanto é área, e pessoas que as pessoas olham. Até por isso a gente tem o conceito dessa do peixe grande. Porque são as pessoas que as pessoas já consideram como relevantes para a vida dela. E aí quando ela vê, olha, esse cara aqui que eu gosto pra caramba, gosta do Ana Karenina, gosta do David Copperfield, por que eu tô perdendo essa? E assim, é o tempo que vai mostrar isso pras pessoas. Espero. Outra dificuldade que eu tive no fazer a lista é que a gente já tinha feito uns 15 literários, mais ou menos. E dos 15, pelo menos 10 entraram na lista dos melhores livros que eu já li na vida. Aí Entendeu? vem alguém e fala, quais são os melhores livros que você já leu, né? Aí eu vou indicar livro que o Clube Ictus já mandou. Não faz sentido, entendeu? Mas tem vários que estão lá que entrariam, sem dúvida nenhuma. A gente queria fazer agora um bate-papo. Vamos começar com o Paulinho. Jogo rápido. Pergunta simples, tá. assim. Eu respondo com uma palavra só, assim? Ping-pong? Acho que não dá. ser duas, né? Tá, bate-papo, jogo rápido. Isso mesmo, Marília Gabriela. Marília aqui. Gabriela. Nossa, eu nunca participei disso. Legal, gostei. Olá. Vamos ver. Tempo! E eu sou terrível pra pensar rápido, tá? Não, mas... Você já viu aquele jogo Dutch Blitz? Não. Conhece esse jogo? Não conheço. Não. Tá. Os ouvintes que estão ouvindo... A Adri ama esse jogo. de tabuleiro? Eu odeio esse jogo. Não, é de cartas. Só que é um jogo de raciocínio muito rápido. Você tem que bater carta, pega de um, pega do outro, ficar aquelas mãos tudo uma por cima da outra, assim, E ó. você sempre morre com tudo na mão. Não, eu fico, meu Deus, cadê? Ai, e agora o que eu faço? Ai, perdi. Tem um jogo legal também chamado Tabu. Tabu. Que você tem uma palavra que a pessoa tem que adivinhar. Embaixo tem uma lista de palavras que você não pode dizer. E você tem 30 segundos pra pessoa adivinhar aquela palavra. Só que a não, graça é gente. você ir fazendo várias e várias vezes. Eu gosto de é bem legal. xadrez, assim, que você pode pensar a estratégia com calma, pra onde vai. Uma hora pra cada movimento. Assim, Então bate bola, jogo rápido. Vai lá. Vamos lá, Paulinho. Você aí na sua vida literária, o que você prefere? Livro físico, que dá pra carregar? Ou famoso Kindle, e-book? Então, eu vou ter que elaborar um pouquinho mais essa resposta. Por favor. Em toda a minha vida, eu só li livros físicos de papel. Mas vamos mudar para a Espanha e não vamos poder levar 1/10 dos livros que temos aqui. Então eu vou ter que migrar para o Kindle. E eu espero muito amar essa mídia, sabe? É o que eu quero. Sim. É legal, eu gosto do Kindle. Vários livros ao mesmo tempo ou um de cada vez? Um de cada vez. Sério? Sério. Eu preciso Gosta estar concentrado Mesmo no que seja aquele livro chato que vai demorar 1 mês, 2 meses eu pra desisto, acabar. né? Essa era uma boa pergunta. Livros até o fim ou você desiste no caminho? Eu desisto. Se eu vejo que não tá rendendo, que eu tô perdendo tempo lendo, que eu não tô assimilando nada, eu Mas desisto. quando você sabe que o livro não te pegou? Depende. Filme eu sou mais vacinado, assim. Às vezes ele não me pega do início porque eu já começo a ver como ele é mal feito Mas ou é que como o a filme trama é 2 contada. horas e acabou a vida, então, né? mas tem filme que eu falo, pô, esse aqui eu não vou até o fim porque eu não gostei do jeito que ele é feito. Agora o livro, eu insisto um pouquinho mais, porque às vezes eu penso, às vezes eu não tô captando o que ele tá querendo dizer, a culpa é minha, sabe? Mas ainda assim se abandona. Geralmente, assim, se eu percebi que eu li 3 páginas e nem prestei atenção no que ele tava dizendo, sabe aquela sensação É assim, que tem um esse problema, negócio né? não me pegou. Pode ser que eu não estou num momento bom, mas... De manhã acontece ou isso. à noite pra ler? À noite. É. A Adri prefere de manhã, eu prefiro à noite, antes de dormir. De manhã eu não tô muito... Sei lá, não consigo me ligar. Eu acho que eu tô muito lento de manhã. Pessoas Eu sou lento noturnas, pra caramba, vocês perceberam, né? Aí eu vejo nos podcasts. É só essa hora, é só pra quebrar o gelo. Dri, a gente fez um bate-bola, jogo rápido com o Paulinho. Ainda Agora é não a sua acabou? vez. Só pra perceberem, Nossa, né? eu nem peguei spoiler. A Adri deu uma saidinha, só Fui porque salvar os ela não meninos. participou das minhas conversas aqui, só pra saber. Eu vou participar das dela agora. Tá. Dri? Quê? Bom, acho que a resposta dessa pergunta o Paulinho já deu, mas vamos lá.
Livro físico ou Kindle? Mas é uma palavra só que responde? Não. Mas tem que ser rápido. sabe. É físico. Eu nunca li Kindle, gente, na minha vida. É culpa de vocês. Olha! Eu falo isso tudo, o pessoal fala, mas por que você não lê Kindle? Eu falei, gente, a gente ganha tanto livro legal, não dá nem Verdade. tempo de ter um Kindle. A gente passa Mas pela agora mesma a gente, coisa. agora a gente vai ter. Vai na ter, Espanha. Mesma ter. pergunta, eles estão combinadinhos. Amor. Nossa. Um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Igualzinho a resposta. O Paulo respondeu isso ou respondeu o contrário? O que eu respondi, Dri? Você deve ter respondido vários, mas é mentira, é uma de cada vez. Olha só, já tá Não, ele não duvidando mentiu. da minha... É uma de cada vez que você respondeu? Claro que é um de cada então vez, eu tá preciso me bom. concentrar. Isso é verdade. Não, gente, eu não consigo. Tem que ser pelo menos 2. Ó, o que pode acontecer de eu ler um segundo é que se eu viajar, esqueci o livro e tal, eu vou pegar outro. Eu não vou Agora, ficar, eu tô lendo aquele, eu não posso pegar outro, senão vou me confundir. Aí não. Agora eu tava lendo do Dickens, das duas cidades, e o Jane Eyre. Que legal. Uma pergunta pros dois, a gente nunca fez essa pra ninguém. Você tem a opção de ler o livro e ver o filme. Qual você faz primeiro? Leio o livro primeiro. Ler o livro, sim. Desde E que... eu sempre assisto o filme depois. Tem um parênteses aí. Depende muito da importância do livro. Se é um livro que eu realmente quero ler e vai sair o filme, eu vou correr pra ler aquele livro porque eu quero assistir o Se filme. não, vai antes. no filme mesmo e nunca vou ler o livro. Beleza, exatamente. Mesmo porque tem casos que sai primeiro o filme, né? Como, por exemplo, Star Wars. E depois que Tem eles livro do Star Wars? Depois vira, né? Tem muitos livros que vêm depois do filme, mas daí eu não me interesso. Então, é diferente. Dri, mais uma pergunta que a gente fez pro Paulinho pra você. Você costuma desistir ou você vai até o final mesmo sabendo que o livro não te pegou? Não, se não me pegou mesmo, eu desisto. E como é que você sabe que ele não te pegou? Tipo a trilogia cósmica? Por exemplo. Gente, eu li O Planeta Silencioso quase até a metade do livro. E eu falei, meu, que livro chato. Não rola. Nossa, ofendeu metade dos ouvintes agora. E eu- desculpa, Não, mas gente. é legal de livro, porque assim, o mesmo sou livro muito que sincera, alguém ama, desculpa. o outro odeia, cara. Você nem Mas, por participou da exemplo, gravação, Orgulho e né? Preconceito, eu não achei tão ruim a ponto de desistir. Eu gostei. Aconteceu Tanto isso que... comigo com o Peregrino. Eu tava até falando pro Thiago. Eu sei que o Peregrino é um livro fantástico, mas não me pegou. Não te pegou. E é interessante quando as pessoas, elas ficam com medo de reconhecer que não gostou. Eu não E quando falei ela na fala, gravação. ela fala, atenção, que agora vão jogar bombas em mim. Não, eu não gostei. Eu não gostei. porque você fala mal de um trilogia. Bunyan, de um C.S. Lewis, Não, já é mas crime, além do né, Planeta gente? Silencioso, porque eu falei pra mim, a proposta não foi, pra mim não pegou. Por exemplo, ele não é engraçado como o guia. Ele não é, Mas ele não quis não ser é tão. engraçado, né? Será que não, cara? Aqueles capítulos ele contando como encontrou o menino lá e tal, que ele pulou o muro, chegou. Não é Ele engraçado, né? mas ele tá todo meio jocosão, assim. Sei lá. Eu não gostei. Gente, eu não gostei do livro mesmo. E vocês têm metas de leitura? Tem o literário, né, gente? A gente define a meta a partir do literário que a gente vai gravar. Mas Um até livro por antes mês. do literário eu gostava de ler, mas a minha meta é ler todos os dias. Nem que seja uma página. Não quantidade de livros. Não. Não. O que vocês acham, assim? O que vocês podem dizer sobre... Vocês são 2 curadores do Clube Ictus. O que vocês acham da curadoria hoje em dia? Do conceito de curadoria. Exatamente. Eu acho muito bom pra não fazer a gente perder tempo. Curadoria era uma palavra Pode. aqui no dicionário? Vocês foram curadores, né? A probabilidade de eu desistir de um livro do Ictus é muito, muito menor do que se eu escolher aleatório. Inclusive, eu estava comentando com a Carol um pouquinho antes desse programa, mas eu ganhei um livro, assim, aí eu tava na minha prateleira, eu falei, esse livro fala sobre ansiedade, eu tô um pouco ansiosa nesses dias, eu vou ler. E aí, tá aí, eu li o livro inteiro, e eu achei chato pra caramba o livro, muito ruim. Não desisti do livro, mas eu falei, nossa, gente, que livro ruim. E ele não foi indicado por ninguém. E aí é interessante pela curadoria de que, cara, vale a pena. Isso me salta aos olhos. E uma coisa que eu quero até deixar registrado aqui no programa, e também vou falar no nosso literário, mas eu só comecei a ler esse livro da Charlotte Brontë porque a Carol Baza indicou. Eu li a entrevista dela que vocês fizeram, eu achei que ela fundamentou muito a resposta dela no sentido de por que ler um livro não cristão, por que ler um livro de romance e tal. E aí eu falei, cara, que da hora, ela me convenceu. E aí eu legal. tô lendo. E tá legal, né? E nossa, gente, eu não consigo parar de ler. eu não sei. Gente, sabe de você acordar no meio da madrugada pra Sim, fazer xixi sim. e pegar o livro? Você uma folhadinha. Eu nunca li... Eu acho que eu nunca li um livro sem ser recomendado por alguém. Assim, eu nunca cheguei na livraria e falei... a não ser que seja um autor que eu já conheça. O livro novo do Keller. Pode ser que me interesse. Porque já conhece o autor, Exatamente, Mas mas... escolher o livro pela capa, pelo Não, lombado. nem A pelo curadoria título. dele sou eu, né? Não, tem que muitos.
Semana passada veio o Dirceu aqui em casa, um cara que, assim, foi fundamental para os primeiros livros que eu li na vida, assim, livros cristãos, sabe? Ele falava, não, ler esse livro vai ser importante e tal. A Cruz de Cristo, John Stott, tá na minha lista dos top, e eu li o livro dele, inclusive, e devolvi depois, sabe? Mas então, tem livro que a gente não leria pela capa desse jeito. Tipo, Você é Aquilo que Ama, nunca ler. A gente falou até no programa, não ia ler de jeito nenhum. Assim, a capa me influencia, é verdade. Então, mas é a capa com a recomendação. Então, a recomendação não é ela muito que vai bom. convencer você pelo De jeito livro. nenhum. É. Não. Então a curadoria é muito bom, gente. Isso é um diferencial muito bom do Ictus. A gente se esforça. A gente Assim, agradece. A gente sempre fala que os maiores beneficiados dessas curadorias aí somos nós, né? Eu e a Carol. Porque o que a gente conhece de livro que nunca tinha ouvido falar, e assim, depois que você conhece, depois que você lê esse livro, você fala, cara, como eu nunca... Como? Gente, eu nunca tinha ouvido falar de Dickens. A primeira vez que eu vi foi com vocês. E aí, pesquisando sobre Dickens, eu falei, cara, Dickens é tipo uma sumidade lá da Europa obrigatória e tal. pra quem faz escolas de língua inglesa e tal, Falei, né? caramba, eu nunca tinha ouvido falar. E Muito louco. o legal de gravar podcast, a gente tá percebendo isso, é que a gente anteriormente, quando a gente fazia a revista, a gente escrevia, diagramava, a gente tentava, tinha que ser muito resumido ali o que a gente conversava com os peixes grandes. E eu falava pro Thiago, teve peixes grandes que eu saí chorando de emoção. O Paulo Capelletti foi um deles e eu falei pro Thiago, eu não consigo escrever na revista o que ele diz, transmitir essa emoção, Então né? eu acho que o legal do podcast é que você, ouvinte, tá ouvindo o que a gente tá ouvindo aqui, entendeu? Outra coisa também dessa é que na entrevista, pelo tamanho do artigo e tudo, como vocês mesmos fizeram, quantos livros passaram aqui no microfone? Com todos os que a gente pegou, é isso pra mais, assim. E não cabe isso na revista. Porque não é só uma lista de mercado, onde você fala, tal livro, tal livro, tal... Você vê a paixão do cara falando sobre aquele livro, o brilho no olho. No caso do podcast, se você sente na voz da pessoa a importância daquele livro... E não dá pra passar isso pra revista. Sim. A gente tinha que cortar pra, sei lá, uns 20, 30% das indicações dele. E agora, nesse formato de podcast, a gente consegue não só passar a lista inteira, como também a essência daquela conversa que a pessoa teve. E aí a gente também, os livros, falando com relação aos livros que foi, né, no kit que a gente indicou, que foi o Oração do Tim Keller e o Discípulo Radical do John Stott. A gente gosta tanto do livro, tanto que tem podcast específico para eles, né? Pros dois, né? Então a gente tem um podcast irmãos.com, que é de oração do Tim Keller, porque esse livro, ele remoeu muito com a gente. Porque por mais que eu já estava aprendendo sobre a questão da oração, de que a oração ela nos transforma e a oração ela traz a gente no relacionamento com Cristo e de colocar Deus no lugar dele, sabe? De Deus como todo soberano, como criador e eu como criatura, o livro ele deixa você assim no seu lugar e coloca Deus no lugar dele. É muito mais do que você saber pedir. Engraçado, tem gente que fala assim, nossa, o livro sobre oração, é pra eu aprender a orar, eu saber o que é oração. E, cara, é muito fantástico. De você até pra orar. mostrar que você não sabe orar. Exato. Não, e de que a oração muitas vezes é sem palavras, é em silêncio. É verdade. E é relacionamento. E esse livro do Tim Keller, ele joga muito isso na sua cara e é muito bom. E o Discípulo Radical, a gente tem um literário, né, sobre ele. Antes da onde gente recomendar, que foram de férias, né? Vocês iam sair de férias. Vamos pegar um que ainda não veio no Eu tinha ganho Ictus. neném nesse dia. foi que gostoso. O Discípulo Radical, ele é um manual de como você ser um discípulo, né? De você ser um discípulo de Cristo, radical de raiz, né? E é fantástico. Eu recomendo fortemente vocês que estão ouvindo de ouvir esses programas. A gente gostou das escolhas de vocês. Obrigada. Entre tantos livros. Não, foi bom. Eu queria muito Revolução dos Bichos, mas estava esgotado. Exato. Mas vai, quem sabe, Olha, né? Spoiler. Vou dizer pra você que você não foi o único. E que esse livro chegava... A gente tem parceria com a editora que tem o livro, que é a Companhia. Agora não tá mais esgotado. Então, quem sabe? Quem sabe? Fica a eu nunca li expectativa. ele ainda, eu queria ler. Vamos ler no Kindle. Acho que é isso. Pra quem vai ficar com saudade do Paulinho e da Adriana, tem eles muitas e muitas horas de voz dele no irmãos.com. Lembrando, vocês podem ir com eles aí nessa viagem missionária. Vocês podem participar da lista do Telegram deles. São amigos que vão continuar com a gente no projeto do Literário, que foi um embrião do que é esse Ictus Podcast aqui pra gente
se apaixonar por esse formato de mídia que foi fundamental. A gente agradece muito a presença de vocês, a curadoria de vocês. Tem um carinho enorme em todos os sentidos, assim, profissional, pessoal. E a gente deseja realmente que Deus faça milagres, ele já tá fazendo. Tanto na vida de vocês, Amém. quanto na vida das pessoas que ele vai dar na mão de vocês. Proteja vocês, proteja os filhos de vocês. Amém. Amém. E vocês se tornem ainda mais relevantes no mundo. Amém. Amém. Muito legal ver Obrigada, gente. o Tan se emocionando. Olha só, um homem de pedra. Homem de pedra. Homem de lata. Como O que era homem que eu não tinha de- coração? Homem de lata. É o Posso homem ter sem coração, mas sticker, eu tô né? enferrujado, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado pela visita aqui em casa, gravando o nosso estúdio. Sim, vamos comer mais um Estúdio pouquinho. improvisado. E é isso. E, Carol, só pra lembrar, então, os ouvintes que querem participar dessa conversa, esse bate-papo gostoso com a gente, vocês podem fazer isso como? Vá até a sua rede social favorita e use a hashtag @IctusPodcast. E como é que escreve Ictus, Adriana? Ictus. Com TH, CH e TH. Tem que pra soletrar? É Charol, né? E Tiago, é por isso que chama Ictus. É isso aí, pessoal. Isso aí. Beijo, Chico. Ah, não. A gente nunca dá o crédito, né? Eu não sei se é o Chico que vai editar mesmo esse podcast, acredito que sim, mas seja ele ou não, Chico Gabriel é o cara, mano. E Chico, não é pra você cortar essa parte, tá bom? Você é o cara. Você tem ajudado a gente demais nesse projeto podcast. E Coração a gente é missionário, muito Chico. grato por tudo que você tem feito pra gente. Valeu. Chico, parceiraço nosso também. Abração, mano.